aula passada analisamos o que vem a ser o currículo prescrito. Considerações a respeito do currículo prescrito, o que vem a ser justamente esse currículo, como norteia a nossa prática de sala de aula cotidiana a partir do que o Ministério da Educação nos propõe como currículo. Estudamos o currículo em seu processo de realização e avaliação. Como o currículo pode ser realizado e efetivado em sala de aula a partir dos planejamentos que os professores podem fazer anualmente ou semanalmente. O diálogo que se estabelece entre professor e currículo prescrito. Uma boa aula. Olá, vamos a mais uma aula de escola e currículo. Nós vamos trabalhar hoje com o tema Política Curricular para a Educação Básica no Brasil. Ou seja, de que maneira os professores recebem as informações, de que maneira os professores são preparados e como é que chega o material. Se a gente tem noção justamente de como é viabilizado o currículo. Então, eu vou propor para vocês o nosso Para Refletir. Então, a primeira questão que eu vou propor para vocês a respeito disso é a seguinte: quais são as informações que chegam até você a respeito das políticas curriculares? E a segunda questão, você tem noção do currículo em uso na sua escola? Então, se há uma preparação prévia, se há uma discussão prévia na escola a respeito do currículo que é prescrito, do currículo em nível federal e do que se efetiva na escola em que cada uma de vocês ou de vocês trabalha. Então, vamos ver uma introdução a respeito das políticas curriculares adotadas. Por que justamente se chama políticas curriculares? Porque há, com certeza, uma intervenção de algum tipo de poder público ou de poder administrativo para se organizar essas políticas curriculares. De que maneira que elas são formuladas ou de quanto em quanto tempo se pensa justamente novas políticas curriculares a serem adotadas. Nós vamos fazer hoje uma análise, uma viagem, na verdade, no tempo, ir até a década de 70, especificamente em 1971, e partirmos da reforma curricular de 1971, chegando até a LDB em 1996. Os primeiros passos que nós vamos dar para ver como são organizadas essas políticas ou como foram organizadas essas políticas no Brasil. Vamos também visualizar ou tentar identificar quais são os principais nortes tomados a partir dessa política em 1971 e que durou, na verdade, 30 anos quase que da política educacional brasileira. É óbvio que no meio desse período, na década de 80, nós não tivemos um vácuo, ao contrário, nós tivemos também preenchido esse espaço com algumas políticas pontilhadas em termos regionais, em termos estaduais. Ainda mais que nós temos que ter noção, na verdade, que a década de 80 é o período de redemocratização política brasileira. Então, o Brasil estava se voltando para uma outra perspectiva política e, portanto, a cultura, os elementos da cultura que fariam parte do currículo na década de 80 também trariam um outro enfoque, um outro contexto absolutamente diferente do que era a década de 70. Então, não passou em branco a década de 80, apesar desse espaço bastante longo entre a reforma de 71 e a LDB em 96. Então, é isso que nós vamos trabalhar especificamente na aula de hoje.
Então, o que a gente pode, na verdade, observar é que há inúmeros, múltiplos poderes intervindo no currículo e que há também uma característica de autonomia, portanto, no currículo. Então, nós temos, na verdade, dois enfoques: poderes se impondo sobre o currículo e, ao mesmo tempo, em alguns dados, em algumas circunstâncias, a gente poderia dizer, momentos em que há uma autonomia ou que os professores são capazes de dialogar com esse currículo. A gente pode observar, então, que há uma expressão curricular que é organizada e que a gente evidencia através das práticas pedagógicas, que são também propostas pelo currículo, das metodologias que possam vir a ser utilizadas através de um currículo que é proposto. E o que a gente tem também visto ultimamente em discussão, bastante em discussão, é a questão da avaliação. E que justamente a LDB de 1996 vai propor, apesar de genericamente, novas questões ou questões sobre avaliação, que é um tema bastante polêmico e que preocupa educadores de uma forma geral. Uma vez, portanto, que a política curricular influi sobre a prática pedagógica, é preciso dar ao professor materiais e subsídios para que ele se prepare e conheça, na verdade, esse currículo que lhe é proposto. Então, nós temos, como a gente observou até na aula passada, um material que é dado a esse professor, ou livros que sejam baseados nesse currículo, livros de caráter didático, e que fornecem esse suporte teórico, nós podemos dizer. Até porque a gente não pode esquecer que esse currículo, ele afunila, ele peneira alguns elementos da cultura que devem ser passados de uma geração a outra, né? Então, vamos nos remeter às nossas primeiras aulas para a gente observar um pouco isso. Então, tem que haver necessariamente, sim, um aprofundamento, um estudo do professor a respeito do currículo que lhe é proposto. Então, desde o currículo mais geral, né, chamado currículo prescrito, até o currículo que ele vai efetivar, o chamado currículo real, né, passando por todas aquelas instâncias que o Gimeno nos propôs. Então, nós vamos observar agora quais são as políticas do governo federal para o currículo no Brasil. A gente vai poder identificar que essas políticas começaram a ser estabelecidas desde o século XIX no Brasil e que elas adentraram o século XX com características distintas à medida que determinados governos também incorporavam às suas políticas características diversas. Então, como é que a gente pode observar isso? No século XIX havia uma grande centralização do currículo nas mãos do poder, nas mãos do governo federal. Então, isso se dava porque não só a educação estava centralizada no Império, com sede no Rio de Janeiro, mas todas as instâncias vinculadas à cidadania, ou que garantissem a cidadania, como educação, saúde, etc., passavam necessariamente pelo governo federal. Não havia, portanto, uma autonomia em termos estaduais. O que a gente vai observar, na verdade, no final do século XIX, é que quando se rompe com o regime imperial, acaba o regime imperial, se institui a República. E essa República, por ter justamente um caráter federativo, vai distribuir algumas incumbências, na verdade, aos estados. Então, aos estados vai caber sancionar sobre a educação em determinadas partes. Em determinadas partes, por quê? Porque continua havendo, apesar disso, de se dar uma parcela de responsabilidade aos estados, também cabe à União, o senso comum, ou a gente poderia dizer um conteúdo único, que a gente vai observar que vai ser o discurso ou a forma com que vai ser elaborado o currículo até agora, até 1996. Então, essa ideia de um currículo único, hoje um pouco mais restrito, um pouco menor e dando mais liberdades, mas essa ideia de currículo único, ela já vai existir desde lá o início da República, no final do século XIX, e vai nos acompanhar durante todo o século XX. Então, a gente vai tentar caminhar agora observando quais são essas possíveis autonomias ou quais são os primeiros passos dados em termos de discussão sobre como elaborar as políticas curriculares. A gente vai observar justamente que em 1971 é feita uma grande reforma
baseada numa nova reformulação ou numa nova perspectiva em termos políticos nacionais. Então, a gente pode observar que justamente essa reforma instituída em 1971, ela vai ser o grande divisor de águas das políticas educacionais organizadas anteriormente. Inclusive, na própria Lei de Diretrizes de 1961, que era de caráter muito abrangente e muito genérico, ela vai estabelecer quase que um rompimento, né, pegando apenas alguns pontos de discussão sobre essa lei de 1961, mas aprofundando outros. É uma grande mexida, na verdade, uma grande reformulação mesmo em termos de organização curricular. Não é à toa que a gente pode observar, né, que o que a gente definiu, por exemplo, como primeiro grau, esses 8 anos de estudo, que vai desde a primeira série até a 8ª série, só para a gente ter uma ideia do quanto foi reformulado, essa fórmula da primeira série à 8ª é instituída em 1971, né, em oposição ou se diferenciando do que existia antes, daquela formação inicial, da formação básica e depois do ginásio. Então, justamente em 61 são criados esses grupos escolares ginásios em São Paulo e que possibilitou uma discussão mais ampla a respeito do que conter, que conteúdos conter no currículo. E de que forma a gente pode observar isso pela pluralidade de discussões ou pela pluralidade de conteúdos que são estabelecidos nesses grupos de estudo em 61. Dessa visão, portanto, alguns elementos são aproveitados em 1971, quando se organiza essa reforma e se pensa justamente em alencar elementos colocados lá em 1961 em São Paulo, né, dessa discussão plural que é possível estabelecer com os diversos conteúdos. Todavia, a gente não pode esquecer, de novo, repito, que em 71 nós estamos em pleno governo Médici. Então, os elementos culturais que vão ser absorvidos, que vão ser escolhidos, não vão ser qualquer elementos culturais, né? Vão ser elementos que preferencialmente vão levar as pessoas a dar credibilidade ao regime ou a sistematizar conhecimentos que venham a dar um respaldo a esse regime político que vai estar aí. Então, elementos culturais da escola, né, organizados a partir de interesses do poder do Estado, né? Então, a gente não pode deslocar essa questão. Além disso, há um elemento comum, há um núcleo comum que deve ser trabalhado nas escolas e que é organizado em 1971 por essa reforma. Que núcleo comum é esse? Então, há necessariamente, principalmente vinculadas às disciplinas de português, né, que é a língua materna, que é a língua da comunicabilidade entre as pessoas, do te sentir em harmonia com o outro, e da matemática, uma preocupação bastante com a matemática, bastante grande também, que vai justamente unir o Brasil de norte a sul, nós poderíamos dizer. Isso é basicamente parte do núcleo comum. Então, nós temos aí nesse núcleo comum uma homogeneização da cultura escolar. Então, de que forma que a gente acha que existe essa padronização, né? Então, esses conteúdos, eles são estipulados para todo o país através do que é prescrito no currículo. Além disso, há uma parte diversificada também, correspondente a aspectos singulares de cada região, de cada população. Isso pode ser acrescentado pelos estados à medida que possa haver uma discussão com o próprio currículo prescrito. Exemplo disso é aquele caso que eu já comentei numa aula anterior com vocês, a respeito da religiosidade afro, da cultura afro, na Bahia, no estado da Bahia, e que foi na década de 90 incorporada, né, essa questão ao currículo escolar. Então, hoje, normalmente as pessoas discutem a respeito dessa questão afro na Bahia. Então, a ordenação legal de 1971 tentou justamente ampliar uma discussão que pudesse estabelecer relações em níveis curriculares ou em elementos dentro desse currículo e uma preocupação maior também com a educação infantil.
A gente vai poder também observar que esses níveis que foram estabelecidos dentro do currículo, eles se dão da seguinte forma. Primeiro, a observação, na verdade, a respeito da área aonde deveria ser trabalhado, a relação com a atividade e a relação específica com a disciplina. Então, essas categorias curriculares estabelecidas, elas dão conta, na verdade, de 3 instâncias. Na questão das atividades, é justamente a experiência que é dada, é a concretização, né, a prática. Depois a gente tem justamente a questão da área de atuação, que na verdade se estabelece a relação com o conteúdo sistematizado, a gente poderia dizer assim, com o conhecimento propriamente dito, a parte teórica é que a gente amplia nessas questões, e finalmente a disciplina propriamente dito, que é a fusão, a junção de dados da prática com a parte teórica. Além disso, a gente pode observar também que há uma parte específica de educação geral, com conteúdos esses comuns, e uma parte mais específica, de formação especificamente voltada em termos de primeiro grau, que era como era chamado antes, para trabalhos, né, nesse período do primeiro grau, e o segundo grau voltado em termos de formação específica para o mundo do trabalho lá fora. Então, era uma formação possível em caráter profissional. A gente pode observar também, a partir de 1971, que há o estabelecimento de relações com as disciplinas propriamente ditas e que vão ser trabalhadas. Já comentei com vocês a respeito do papel que desempenhou a língua portuguesa, a gramática, e o quanto era importante, então, estabelecer o contato entre as pessoas e criar, através da língua materna, essa noção de nacionalidade, e para isso vai se trabalhar muito a questão da língua portuguesa. Nós vamos também ver estabelecido a relação com os chamados estudos sociais, e decorrente, então, dos estudos sociais, nós vamos ter, dentro dos estudos sociais, a geografia e a história, que foram fundidos nesse período, né? Se estudava as 2 disciplinas juntas, era trabalhada da mesma maneira. E, por outro lado, então, as ciências, numa questão que enfocava justamente a cientificidade. Então, assim estava estruturado o currículo, a parte gramatical, a parte da língua materna, estudos sociais e ciências propriamente dito. A gente pode observar também que haviam outras disciplinas que eram vinculadas também a esse currículo em 1971. A própria noção da chamada educação artística passou a ser um pouquinho mais ampla, né? As artes se observaram de uma maneira mais ampla. Então, se pensava a musicalidade, se pensava uma outra maneira de entender a própria questão artística. A educação física, né, também colocada de uma maneira obrigatória, e por outro lado nós vamos ver disciplinas de caráter cívico ou que instituem regras e normas que são passadas através delas, né? Legitimam essas regras e normas, seja a moral e cívica ou mesmo a SPB, que só vai sumir definitivamente do currículo no final da década de 80. Gradativamente os estados foram retirando a disciplina de OSPB do seu currículo. Então, a gente vai chamar um intervalinho agora para descansar e a gente volta daqui a pouco. Oi, gente, voltaram do intervalo? Então vamos dar uma continuidade à nossa aula e observar como é que esse currículo se comportou na década de 80. Vamos ver então como é que se deu a reestruturação curricular na década de 80. Bom, a gente vai então observar que a reestruturação curricular ela vai ter vinculação justamente com a política de redemocratização do Brasil.
A gente observa que em 1985 se dá um grande passo rumo definitivamente à democracia, quando rompe-se com o regime militar e sai, né, o presidente Figueiredo, e a gente elege, através de um colégio eleitoral, a figura do Tancredo Neves. Apesar de não serem ainda eleições diretas, o povo brasileiro saiu às ruas se manifestando, pedindo as eleições diretas. Era uma possibilidade agora de novas discussões políticas, de um espaço de manifestação que foi cerceado durante mais de 20 anos no Brasil. E é justamente dentro desse espaço democrático que se começa a pensar também outras políticas em termos de educação. Então, dentro desse contexto histórico de transição democrática, não cabia mais aquela reforma instituída em 1971. Ela começou a se tornar, na verdade, desgastada. Por isso, novas políticas foram sendo estabelecidas, ou se ampliou novas políticas em cada um dos estados, dentro da própria autonomia que a gente discutiu já anteriormente, desse espaço ínfimo de autonomia que era dado aos estados. Então, justamente por causa disso, a gente vai ter experiências singulares em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. No caso específico do estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter a organização do CIEPs. Se nós lembrarmos, essa organização do CIEPs partiu de uma política educacional adotada pelo governo do estado. Naquela época, quem era o governador era o Leonel Brizola. Então, ficou bastante conhecido. De que maneira que se organizavam esses CIEPs ou o que eles privilegiavam? Privilegiavam basicamente a alfabetização, o trabalho com as oficinas de redação na quinta série e a organização de bibliotecas. Por outro lado, nós vamos ter também o Plano Mineiro, que é justamente dedicado ao ciclo básico de alfabetização. Então, nós vamos observar que é recorrente a discussão a respeito da alfabetização. Já observamos isso no Rio, agora em Minas Gerais. Nós vamos caminhar justamente nessa perspectiva de que a alfabetização passou a ser a grande discussão, e nós vamos observar isso também em São Paulo. Especificamente no caso do Paraná, não se fez uma reformulação em termos curriculares, mas se observou uma perspectiva diferente em termos de organização do Estado com relação à formação dos professores. De que forma que isso se deu? Dando subsídios a esses professores, formação a esses professores, sejam apostilas que viessem a tratar a discussão sobre o currículo, que foi bastante pertinente na década de 80, seja a própria organização de livros didáticos que eram dados aos professores. Vamos ver então um depoimento. Nesse depoimento, a professora de uma escola pública do estado do Paraná vai justamente colocar para a gente como é que chegava esse material informativo a respeito do currículo e de que maneira, então, ela foi tendo noção de como trabalhar em sala de aula. A gente vai observar, inclusive, que ela vai comentar com a gente que em 1980 os recursos que chegavam nas escolas públicas chegavam a ser muito maiores do que os recursos que chegam hoje em dia. Então, era realmente um programa do Estado trazer formação e informação aos seus professores. Acompanhe comigo, então, esse depoimento. Nessa época, nós, como professores do Estado, recebemos a informação de uma alteração de currículo, onde alguns conteúdos seriam colocados nas nossas disciplinas, né? Seríamos levados a fazer cursos e atualizações. Devo dizer que foi uma experiência bastante interessante, porque houve tempo, né? Nós tivemos tempo para aprender e aprender com muita qualidade aquilo que nós tínhamos que trabalhar. Além de nós termos cursos que eram patrocinados para todos os professores do Estado do Paraná, no colégio em que eu trabalhava, esse colégio era dotado de laboratório de ciências. E nós tínhamos todo tipo de material para aula de ciências, né? Desde microscópios, para aulas de química, aulas de física, nós tínhamos todo o equipamento necessário.
Então, essa organização que a professora propôs ali na sua entrevista, ela servia justamente como um aparato a esses professores para que eles pudessem romper um pouco com aquela política ainda de 1971 e pensassem em novas perspectivas. Essas novas perspectivas também foram organizadas pela própria Prefeitura de Curitiba. Em que instância? No nível municipal, justamente, tentando chegar até as classes menos favorecidas, fazendo uma política educacional de caráter mais popular. Além disso, além do próprio estado do Paraná, nós já vimos Rio, Minas e Paraná, vamos observar também o estado de São Paulo, que é sempre bastante pioneiro em termos de discussão a respeito das políticas educacionais, a respeito do que se pensar sobre o currículo. Nós vamos ver que em 1983 é organizado em São Paulo os chamados ciclos de alfabetização. E esses ciclos de alfabetização são reaproveitados em 1986 e quase que trabalhados já daí de uma maneira normativa, ou seja, aceito como algo que realmente tenha dado certo e que pudesse ser aproveitado. Então, em 1986, nós vamos ver que há uma busca dos estudantes das camadas populares, organizadas justamente pela Coordenadoria de Estudos e de Normas Pedagógicas e que estabelece justamente como prioridade políticas educacionais que privilegiem esse segmento social. Então, na década de 80, essa discussão sobre a população mais carente, sobre o popular, foi o grande norte. Na verdade, não foi só em termos educacionais, mas virou meio que o tema da década, o que fazer com essa população mais carente. Ela estava dada, era resultado de uma política governamental da década de 70, falida economicamente, e o que fazer com essa população extremamente carente? Que discurso agora dar a essa população? Que educação dar a essa população? Então, nós vamos ver que há 4 nortes ou 4 perspectivas de discussão a respeito dessa população justamente mais carente. Então, nós vamos observar 4 aspectos da reestruturação. O primeiro deles é a influência das teorias críticas do currículo, que vão justamente repensar as questões de poder e as influências do poder sobre o currículo. Segundo, um discurso, então, favorável a essas classes mais populares. Além disso, rompe-se aquela ideia estabelecida em 1971 da unificação da geografia e da história nos estudos sociais e se institui novamente a separação das duas disciplinas. E, finalmente, a adoção da cidadania como eixo central. E essa adoção da cidadania como eixo central vai ser o norte da década de 90, das grandes discussões a respeito do currículo que deve se esperar sobre o currículo na formação da consciência cidadã e que vai ser estabelecido como eixo central também na Lei das Diretrizes e Bases de 1996. Então, nós vamos ver agora a nova Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e a sua relação com a educação infantil e o ensino fundamental. Então, a gente pode observar que aquela velha política adotada na organização das reformas e das políticas educacionais estabelecidas desde o início da República até a década de 90 vai continuar prevalecendo. Apesar de uma maior liberdade, de uma maior flexibilidade, ainda há sim uma política de centralização à medida que nessa nova Lei de Diretrizes e Bases se institui ou se continua trabalhando com um núcleo comum de assuntos que devem ser organizados ou de conteúdos que devem ser trabalhados dentro do currículo. Então, continua havendo aquele velho norte já estabelecido anteriormente. Apesar de se ampliar a possibilidade daquela parte diversificada dos conteúdos que eu também já havia comentado com vocês.
Por outro lado, o que é bastante interessante da gente observar é que se pensa agora a creche e a educação infantil como incorporada no eixo da educação. Quer dizer, passam a ser instituições vinculadas à ideia de escola e de educação. Tanto é que essa nova Lei de Diretrizes e Bases vai discutir a questão das relações com o trabalho com as crianças, com a educação infantil. Então, crianças que vão de 0 a 6 anos. Então, já se começa a pensar e a discutir como formular um currículo que vá atender essas crianças, esse tipo de público. Então, nós vamos ter uma seleção da cultura para o ensino fundamental, privilegiando principalmente que aspectos ou que conteúdos? Conteúdos relacionados com a ideia de cidadania. Esse é o eixo, na verdade, da LDB, e a gente vai observar que essa discussão sobre cidadania, então, vai ser estabelecida em todos os parâmetros curriculares nacionais, os chamados PCNs, que chegam nas nossas mãos em 98. Então, a cidadania, a preocupação com a compreensão do Brasil nas diversas disciplinas que são estabelecidas no currículo e discutidos na LDB, vão ser norteadas pela cidadania. Se nós observarmos, por exemplo, dentro de história, vai se privilegiar especificamente a história do Brasil, respeitando, portanto, a partir daí, a pluralidade e as diferenças sociais e étnicas brasileiras. Ou seja, há uma preocupação em se estabelecer relações com os grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira, a diversidade regional, e dentro disso se pensar a história contando cada um desses lugares, a formação de cada um desses povos, e cada um desses povos também tem uma noção e uma compreensão de si mesmos, né? Quer dizer, de repente, dentro da história do Brasil, focalizar especificamente como a sua região foi formada, que povos que compõem a sua região, por que há determinadas características naquele local que não há em outros lugares. A gente pode observar também que, diferente um pouquinho lá da década de 70, a relação com a educação artística se torna agora muito mais obrigatória. Então, se pensa a arte como algo que realmente precisa ser integrado à educação, em que em todas as manifestações humanas, né, há manifestações de arte. Então, se trabalha um outro lado, não da educação artística, mas da arte como um todo. Então, a gente vê que há uma caminhada de um núcleo comum, mesmo estando dentro de um núcleo comum, há uma caminhada para novos horizontes de discussão. Por outro lado, há também uma parte diversificada e essa amplia muito mais esses chamados horizontes de discussão, à medida que tu vai agregando outros tipos de conteúdo ao currículo que tu está trabalhando, ou que tu vais agregando outras características a esse currículo. É o caso, por exemplo, do que vocês têm ao final da apostila, que é um depoimento a respeito dos indígenas, do trabalho que se faz com esses indígenas no Mato Grosso. Que trabalho que se faz com eles lá e o que é levado em consideração? Principalmente que se venha a ressuscitar ou a respeitar elementos culturais desses indígenas, principalmente colocando dentro desse currículo o quê? A língua indígena. Então, não simplesmente transferindo a cultura ocidental branca para dentro da aldeia, mas incorporando ao currículo, então, elementos dessa cultura indígena. Então, nós vamos ver agora a organização do currículo do ensino fundamental. Para isso, então, a gente vai ver um segundo depoimento a respeito de como se organizou esse currículo para o ensino fundamental, mas principalmente como foi aceita a ideia de uma educação seriada ou dos ciclos de educação, ou principalmente, como essa professora vai nos colocar, como é que a gente vê a possibilidade desse ingresso em uma outra série ou não, à medida que o aluno tenha condições e seja avaliado as condições para ele ingressar a uma outra série. Acompanhamos, então. O interessante é que essa avaliação seja sempre feita de maneira cumulativa. Isso significa que seja feita diariamente, contando com a progressão do aluno dia a dia.
né, que não seja feita uma avaliação básica, onde você meça, mensure somente o conhecimento de uma forma geral, mas sim o que o aluno progrediu, ele com ele mesmo. Essa seria, no caso, a avaliação mais justa e significativa. Embora isso seja uma coisa difícil de acontecer, não seja praticamente o que acontece hoje em questão de mundo, de Brasil, nas escolas, né? Existe o sistema de progressão automática em muitas redes de ensino, em que se privilegia realmente a ascensão do aluno e não o conhecimento em si. Então, na verdade, o conhecimento, se o aluno tem ou não tem, ele é detido somente quando essa progressão acaba. Seria lá no final da 4ª série. Até então, o aluno vai progredindo e já houve casos de alunos chegarem à 4ª série sem alfabetização, que se daria, no caso, na 1ª série. Então, a gente pode observar que a gente vê a partir dessas organizações do currículo estabelecido pela LDB, que se estipula também as horas que devem ser trabalhadas no decorrer do ano letivo, que fica em 800 horas. Nós vamos também observar a obrigatoriedade de 200 dias letivos, sem que se conte aí o período de exames, além do que a professora colocou a respeito desses ciclos básicos que vão ser desenvolvidos, a ideia de ciclo e da possibilidade de se avaliar o aluno numa amplitude maior. E, finalmente, o que é o grande problema e que vem também à voga e a discussão na questão do currículo, que é a avaliação. Então, de que forma que é estabelecida essa relação com a avaliação? Bastante genérico, na verdade, mas para a gente ter uma ideia, essa avaliação é vista de que forma? De uma avaliação que deve ser feita gradativamente e continuada. Então, ela passa pelos níveis da qualidade e também da quantidade, ou seja, o nível qualitativo e quantitativo do que o aluno produziu. Então, para finalizar, vamos às nossas questões para refletir. O que é proposto na parte diversificada é o suficiente, se amplia realmente as possibilidades de debate. Gostaria então que vocês acompanhassem as minhas dicas de estudo de hoje. Então eu gostaria que vocês olhassem novamente o nosso velho amigo José Gimeno e vissem então o que ele fala a respeito do currículo e do que é prescrito sobre o currículo. Além disso, gostaria que vocês relacionassem com um livro ou um vídeo que fale sobre a diversidade étnico-cultural brasileira, estipulando relações entre o currículo prescrito, a NLDB, que a gente viu hoje, e essa pluralidade brasileira. Por hoje é só, até uma próxima aula. Na aula de hoje, analisamos as políticas do governo federal para o currículo no Brasil. A gente pode observar, então, as relações estabelecidas a partir da reforma de 1971, as políticas curriculares reformuladas em 1980 e o que foi a NLDB em 1996. Estudamos a reestruturação curricular na década de 1980. A gente pode observar, então, que em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, algumas outras discussões ampliaram o que tinha sido exposto e colocado na reforma de 1971, abrindo novas perspectivas a respeito do currículo na década de 1980. Até a próxima aula.